Olá, boa noite, são 18 horas e 3 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2026. Boa noite a você, ouvinte de Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé. Uma boa noite também à presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado. Eu sou Ibernon Nunes. E eu sou Beatriz Maciel e você confere agora os destaques de hoje. Corpo de menina de 4 anos é encontrado após um naufrágio no rio Jaru. Ed Oliveira. Uma embarcação com os pais durante uma pescaria recreativa, quando o barco afundou. O corpo só foi localizado após 3 dias de buscas. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas em um grave acidente na BR-421, próximo a Montenegro. Marcelo de Souza. O impacto foi considerado violento e mobilizou equipes de resgate. As vítimas feridas foram socorridas e levadas para o hospital. Homem apontado como suspeito de feminicídio em Vilhena é encontrado morto em Mato Grosso. Ministério Público de Rondônia denuncia familiares pela morte da adolescente Marta Isabela em Porto Velho. E o jornal Rede Clube Cidade recebe o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior, para falar dos projetos deste primeiro trimestre de 2026 em Porto Velho. Participe e opine também pelo WhatsApp através do 69999819494 e você pode acompanhar também toda a nossa programação pela internet. Acesse redeclubecidadefm.com. Começa agora mais uma edição do Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. O Jornal Rede Clube Cidade recebe hoje o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Porto Velho, Paulo Moraes Júnior. A secretaria tem atuação em áreas que impactam diretamente a economia e a qualidade de vida da população. Secretário, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Bernon, boa noite, Bia. Gostaria de cumprimentar em especial a presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado, o maior grupo de comunicação do nosso estado, e é uma imensa satisfação poder estar aqui hoje junto com os colegas, mas ainda mais uma alegria pela primeira vez em estar aqui dividindo o estúdio com ela, que é um baluarte da comunicação do nosso estado. Boa noite, Gisele. Boa noite. Agora são 18h52. Paulo, é sempre um prazer recebê-lo aqui, secretário. Ano passado fizemos um balanço das atuações ao longo do ano de 2025 e eu queria falar dos projetos de 2026. Porto Velho tem ganhado visibilidade nacional com 2 títulos importantes, né? Capital Nacional da Pesca Esportiva e também Capital Nacional da Observação de Aves. O que esses reconhecimentos representam para o turismo da nossa capital e no que a gente já avançou esse ano? Bia, ontem, inclusive, eu retornei de São Paulo, onde nos fizemos presente na maior feira de pesca esportiva da América do Sul, onde tive um tempo com o proprietário, o idealizador, o manager desta feira, que é o Marcelo, onde nós fomos apresentar para o Brasil, para São Paulo, né? Mas principalmente para a América do Sul, o que nós temos de melhor, o que nós temos falando da nossa pesca esportiva, mas também levando alguns produtos de qualidade, como por exemplo, algo que deixou o proprietário da feira impressionado, é que Porto Velho é um dos poucos lugares do Brasil que tem já um mapa pronto, que tem um guia de pesca esportiva já não apenas pronto, como todo desenvolvido juntamente com associações e com os pescadores esportivos, os pescadores amadores, ou melhor, com os amantes da pesca esportiva, já se fazendo presente. Então, é algo que a gente já tem para todo o ano de 2026. Nós apresentamos na Câmara no final do ano de 2025, né, onde Porto Velho passou a ser a capital nacional da pesca esportiva, e nós vemos a necessidade de tirar isso do papel, para que esses títulos não sejam um mero título, mas é uma oportunidade que nós vimos de colocar Rondônia na prateleira das grandes capitais, não apenas da pesca esportiva, mas de todo o segmento turístico, seja pelo trem, seja pela contemplação das aves, seja por toda a riqueza natural e principalmente pela gente acolhedora que nós temos na nossa capital. Muito bem, são 18h08. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Se você ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet, você quer fazer a sua pergunta também, fique à vontade. O WhatsApp é o 69999819494. Estamos conversando com o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Porto Velho, Paulo Moraes Júnior. Secretário, Rio Madeira é um dos grandes patrimônios naturais da região.
como a Secretaria tem trabalhado para transformar esse potencial em oportunidades para o turismo e também para a economia local. Nós estamos falando, Ibernon, do maior ectiofauna do mundo, que é o Rio Madeira, né? O maior número de espécies catalogadas de seres vivos é o Rio Madeira. É algo que está aqui no nosso quintal e antes de qualquer coisa nós precisamos, inicialmente, lá em 2025, parar de ficar de costas para o Rio Madeira. Foi quando nós voltamos, por exemplo, a nossa estrada de ferro, retomamos agora, no primeiro bimestre de 2026, os nossos passeios de barco, onde passaram 9 anos parado, com a saída ali, né, nós construímos um deck, nós fizemos um aperfeiçoamento, um curso de capacitação para os nossos guias, tanto para os nossos guias, mas principalmente para a Associação dos Barcos, para que a gente pudesse compreender que é um organismo, um organismo vivo, muito pujante. Nós estamos falando, dali sai o artesanato, dali sai toda a parte turística, toda a parte de infraestrutura da nossa capital. Obrigado. Agora 18h09, Beatriz. A próxima pergunta era justamente sobre isso, né? Porque no primeiro bimestre de 2026 houve a retomada da saída dos barcos ali no Complexo Madeira Mamoré. Eu queria que o senhor falasse sobre como isso é importante para resgatar a nossa história, já que antigamente funcionava dessa forma, né? Nós temos ficado, Bia, ao longo da gestão conhecidos por retomadas, por resgate, por pertencimento, né? Poderia falar tranquilamente de 3 resgates que nós fizemos. Um foi o nosso museu, onde nós tornamos gratuito, né? O outro, a retomada, talvez essa a mais icônica, né, de voltar a nossa locomotiva 18. Emocionante. Mais emocionante. Sim. Após 29 anos. A gente fala da retomada agora dos passeios de barco. Nós temos a retomada, por exemplo, essa já mais a longo prazo, a retomada do passeio ali de 6 quilômetros até a estrada de Santo Antônio. Nós temos agora nós estamos refazendo a entrada ali da Vila da Candelária, onde nunca se houve nenhuma manifestação do poder público municipal em retomar ali, seja aquela parte da entrada, como também questões de estrutura física, para que a gente possa não tem como a gente falar de turismo sem falar de estrutura. Muito bem, são 18h11, mais uma vez boa noite ao nosso presidente Gisele Maiorino Furtado, que está conosco aqui ao vivo e que vai fazer a próxima pergunta ao nosso convidado, por favor. Boa noite, deputado, secretário. Esse tipo de atração também tem impacto direto em setores como hotelaria, gastronomia e serviços. Como o turismo pode contribuir para o desenvolvimento econômico de Porto Velho? Boa noite, Gisele. Ficou feliz pela deferência, né? Recebo. E a gente acredita como o turismo como a mola propulsora, né, do desenvolvimento. Haja visto aqui no Natal, nós tivemos um crescimento, né, no número só no Natal nós movimentamos em Porto Velho mais de 600 mil pessoas. Só no Natal. Durante o nosso período de Natal, a Porto Velho teve uma visitação de 600 mil pessoas. Então, a gente está falando, por exemplo, eu trago para mais recentes, como quando a gente fala do Carnaval. No Carnaval, a nossa rede hoteleira aumentou em 22% e foi movimentado na nossa cidade, na nossa capital, no nosso circuito, onde nós tivemos 45 blocos, onde nós tivemos a banda do Vai Quem Quer, que é a maior manifestação cultural da região norte. Nós estamos falando de mais de 122 milhões rodando em Porto Velho. Então, quando a gente fala hoje de turismo, quando muitas das vezes falam, a prefeitura só faz festa, isso ou aquilo, nós estamos falando de números reais, nós estamos falando de dados que não são criados da nossa cabeça, nós estamos falando de dados vindos da rede de hotelaria, nós estamos falando de dados vindos do próprio FEComércio, que mostram que o comércio hoje em Porto Velho está aquecido. Muito bem, 18h12, Beatriz. Queria falar agora sobre qualidade de vida, porque existem projetos voltados para isso também na Secretaria do Senhor. E queria que você explicasse para a gente de que maneira essas iniciativas têm incentivado a população a praticar atividades físicas. Recentemente houve um evento lá no Centro de Convivência do Idoso, né? E a gente percebe que esses eventos têm se tornado cada vez mais comuns aqui em Porto Velho. Nós buscamos, Bia, aumentar o número de competições, por exemplo.
onde nós subimos as competições esportivas do município de 2 para 42 no primeiro ano da nossa gestão. Só que a gente compreende que o esporte vai muito além. Quando a gente fala do Construindo Campeões, quando a gente fala dos nossos programas de alta performance e também o nosso programa da qualidade de vida, que é o dos nossos idosos, nós hoje temos mais de 780 idosos inscritos, nós temos mais de 2.000 alunos diretamente ligados no Construindo Campeões, e nós resolvemos e vimos a necessidade de inovar. Por exemplo, essas 2 últimas semanas nós pegamos escolas próximas aos nossos 6 polos e nós fomos levar a matrícula na íntegra, ou seja, nós fizemos itinerante, nós fomos até as escolas para que essas crianças pudessem escolher as modalidades esportivas nas quais queriam fazer a participação. Tendo em vista tudo isso, nós vimos que a adesão dos pais, haja vista que há muito pai jovem, né? A criança que está ali na rede municipal, a média de idade dela ali vai variar de 3 a 11 anos. Então, muitas das vezes, os seus pais vão ter ali a média de idade de 30, 40 anos, tendo aptidão física e querendo fazer toda essa parte também, né, do exercício físico. E a gente quer deixar já um convite. No sábado agora, nessa semana, nós teremos um grande evento na Vila Olímpica, no nosso colégio padrão, onde a gente vai estar em contato direto com toda a população, mas também com todos os nossos atletas e alunos de todas as nossas modalidades. Muito bem, são 18h14. Este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado, e a gente vai voltar já para falar mais sobre esse evento que está aí já todo mundo na expectativa, que é o Tecnogame. WhatsApp para você fazer a sua pergunta também é o 69999819494 de Porto Velho, a Vilhena. Estamos ao vivo no Jornal Rede Clube Cidade. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Boa noite, são 18h20 de volta ao vivo para todo o estado. Nesta segunda-feira estamos conversando com Paulo Moraes Júnior, secretário municipal da Secretaria de Esporte, Turismo, Esporte e Lazer, e vamos falar de um assunto que com certeza Porto Velho inteira está comentando. Vem aí outra iniciativa que está sendo preparada, é o evento Tecnogame. Qual é a proposta, secretário, do evento e como ele pode aproximar a juventude de tecnologia, inovação e entretenimento? Isso, Ibernon, vai muito além da inovação, ou como muitas pessoas falam que a gente só quer fazer festa. Nós estamos falando de um evento que é uma tendência mundial. Sim. Nós estamos falando de 2 dias de evento, de uma feira, onde nós temos atrações nacionais, nós temos atrações locais, mas nós estamos falando de algo que aquece a economia. Sim, nós estamos falando de startups, de hubs, de rodadas de negócio, de conexão, né, de uma forma diferente para a própria juventude se conectar, não ao mercado do futuro, mas algo que se faz mais presente do que nunca. Nós, de fato, estamos falando do agora. Nós, de fato, estamos falando de algo que não se trata de algo que foi pensado. Nós estamos falando de algo que já existe. Exatamente. E haja vista com tudo isso, é a quantidade absurda, tanto de adesão quanto de procura. Hoje nós já temos, Ibernon, mais de 40 mil inscritos para a feira. Começa dia 21? Isso, são 2 dias, de 21 e 22? 21 e 22. Onde, secretário, por favor? Privilégio Antiga Talismã, né, dia 21 e 22. Vale salientar, Ibernon, isso é muito importante que a gente frise, entrada totalmente gratuita, entrada solidária, 3 quilos de alimento, não tem venda de ingresso, não tem venda de convite, a entrada é totalmente gratuita, e que a gente saliente isso. Se você pegar alguém vendendo, denuncie, porque é totalmente contrário à nossa proposta, sempre da gratuidade, sempre do lado solidário, onde a gente pede 3 quilos de alimento. Muito bem, são 18h22, quem tem outra pergunta para fazer ao secretário, nossa presidente Gisele Maurino Furtado, por favor. Secretário, gerir uma secretaria que atua em áreas como turismo, esporte e lazer exige planejamento e prioridades. Quais são hoje os principais desafios da Centel? O primeiro, presidente, eu acredito que seja colocar Porto Velho no local de destaque que ela tanto merece. No local que Porto Velho tenha e possa ser vista a nível nacional como um lugar de coisas boas,
como uma história rica, como a história do nosso trem, como a história da maior ictiofauna do mundo, que é o Rio Madeira, como o lugar de gente trabalhadora, como o lugar de gente empreendedora, como Porto Velho, talvez o pôr do sol mais bonito do nosso país, quem sabe um dos do mundo, e também, quando se fala de esporte, lugar de oportunidade, lugar de competições esportivas, lugar da várzea, mas também lugar da ginástica olímpica, do jiu-jitsu, do taekwondo, das oportunidades e de que as coisas de fato venham a acontecer na nossa cidade. Juntando com tudo isso, a gente ainda tem o lado de gerir pessoas e escutar algumas besteiras de quem não gosta, que simplesmente sorri e não faz nada por Porto Velho. Agora 18h23, Beatriz. Secretário, agora eu queria falar dos projetos para os próximos meses. No primeiro ano de mandato, no ano passado, um dos eventos que mais reuniu pessoas no primeiro semestre foi a ação de Páscoa. O Parque da Cidade ficou lotado. E eu queria, se possível, que o senhor adiantasse em primeira mão aqui no Jornal Rede Clube Cidade, o que tem previsto para esse ano? Já estamos no período da quaresma. O que já dá para adiantar em primeira mão por aqui? Páscoa no Parque, segunda edição, Parque da Cidade, ainda mais recheada a nossa Páscoa, onde nós teremos corrida, nós teremos a Corrida dos Ovos, que é um momento de atividades lúdicas com as nossas crianças. O que era apenas um projeto piloto já faz parte do calendário da nossa cidade, pelo sucesso, pela adesão, onde ano passado, por exemplo, Bia, nós tivemos mais de 129 mil pessoas rodando pelo nosso período de Páscoa. Hoje já é algo conhecido a nível de estado, talvez nós sejamos no estado a única cidade que tenha a programação voltada, e dessa vez, Bia, eu não vou dar spoiler. Não acredito, mas quando puder anunciar, vai ter que vir aqui, né, dona Gisele? Eu pensei que já fosse falar. Olha o furo. Dessa vez, Gisele, eu vou guardar para o dia, eu vou guardar para vocês estarem com a gente lá, para a gente poder confraternizar nesse momento de Páscoa, que é um momento família, e eu quero deixar esse convite para vocês que sempre se fazem presentes e são nossos parceiros, para que a gente possa estar junto, saboreando esse momento, essa parte da celebração de Jesus. Vamos ter programação para o católico, para o evangélico e para todo aquele que queira se fazer presente, afinal é uma festa para que a gente possa participar em família. Muito bem, 18h26. Para encerrar, secretário, ao longo da sua trajetória na gestão pública à frente da Centel, milhares de pessoas têm sido impactadas pelos programas e projetos da secretaria. Que legado o senhor gostaria de deixar para Porto Velho? Já pode falar? Isso pode falar, né? No início de tudo, Ibernon, eu ficava pensando que eu queria, de uma certa forma, ser conhecido como o cara que botou o trem para andar, né? E ao término, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas no início de tudo eu tive uma conversa com meu irmão, o prefeito Léo, e o prefeito falou para mim, da forma como ele me chama, ele falou: Júnior, ô Juninho, eu quero que você resolva o turismo e o esporte da nossa capital. E hoje, né, a gente sabe que ainda tem muita coisa a ser feita, e eu vejo que, de uma certa forma, a gente colocou as coisas no trilho, as coisas estão acontecendo, a nossa cidade está muito mais pujante, e eu gosto sempre de uma frase que eu sempre escutava o Léo falar, que era: quem não está satisfeito com como as coisas estão andando, né? Quem não luta pelo que quer deve aceitar o futuro que vier, e isso eu me torno um inconformado, porque o futuro é muito melhor do que a gente esperava. Muito bem, 18h26, o senhor falou que não pode falar sobre spoiler, alguma coisa aí da festa da Páscoa, mas dá para falar de pré-candidatura? É muito cedo ainda. Em breve, né, acredito que tenho trabalhado bastante, né, tenho me colocado, tem uma frase que sempre uso, que é: Porto Velho não para e o nosso trabalho também não, e talvez Rondônia não pare e o nosso trabalho está só começando. Muito obrigado, nós conversamos com Paulo Moraes Júnior, secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Porto Velho. Muito obrigado pela sua presença, pelas informações aqui no Jornal Rede Clube Cidade, pelos esclarecimentos também sobre as ações da secretaria. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.